7 motivos pelos quais eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos um pouco de Bitcoin. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini, criador do canal falando. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, para ativar o sino das notificações, porque dessa maneira você vai ficar sempre a par das novidades aqui do canal. E para deixar o like, já que esse vídeo é importante, uma vez que dentro desses 7 motivos, alguns são bem sérios e podem garantir até a sobrevivência da pessoa por ela ter pelo menos um pouco de Bitcoin com ela. Então, começando pelo primeiro, e na minha opinião, o mais comum desses motivos, que acontece bastante, é a questão de uma proteção contra políticas inflacionárias de um governo. Então, o que seriam essas políticas inflacionárias, né? O dinheiro hoje não tem lastro. Então, tanto o real, quanto o euro, ou quanto o dólar, que é a base do sistema monetário mundial, eles não são mais representativos de, por exemplo, o ouro que está guardado dentro de um banco central. Não existe mais isso. O dinheiro hoje é sem lastro. Então, o que garante que o dinheiro tem valor é apenas a promessa do governo e a crença que as pessoas têm nessa promessa de que ele realmente tem validade. Só que a questão é que, por vezes, essa crença ela pode ficar mais fraca, né? E uma das coisas que ajuda isso a acontecer é a impressão maior de dinheiro. E vários governos adotam essa política há muito tempo. E por que eles adotam esse tipo de política? Porque normalmente um governo, quando ele precisa de mais recursos, ele tem, simplificando aqui, 2 alternativas. Ele pode ou aumentar os tributos sobre a população, ele pode aumentar a alíquota de impostos já existentes, pode criar novos impostos, só que isso é uma medida tremendamente impopular, tanto que vários governos hoje, quando querem fazer isso, eles fazem somente em cima de uma minoria, normalmente é a minoria dos mais ricos. Só que o que acontece? A gente está vendo isso acontecendo na França agora, os mais ricos vão embora, tiram os recursos do país, quase sempre eles pagam pedágio por isso acontecer também, ou podem transformar em Bitcoin, para acabar pagando menos, né? Mas eles pagam para isso também e vão embora. Então o imposto vai sendo diminuído ali de uma faixa dos mais ricos para apenas os ricos, daqui a pouco na classe média, e no final está todo mundo pagando mais imposto. Então é assim que hoje as alíquotas de imposto estão muito mais altas do que há 50 anos atrás e muito mais altas do que há mais 50 anos, quando às vezes o imposto de renda nem existia, né? Mas essa questão do imposto é impopular. Então a outra maneira que o governo pode fazer isso é através da impressão de dinheiro. E os governos fazem bastante isso porque no primeiro momento ninguém percebe, é inócuo. Só que quando você aumenta a oferta de moeda, né, você tem mais moeda circulando por uma economia e você não tem um aumento da produtividade, do número de bens produzidos, o que acontece é, como consequência, uma elevação dos preços. Então tudo vai ficando mais caro. E a gente vê isso pegando um exemplo muito simples. Pelo menos aqui eu creio que a maioria vai se lembrar, né, deve ser pequeno pela média de idade do público aqui do canal, mas vai se lembrar do começo do Plano Real. Eu lembro quando eu ia no mercado com a minha mãe, que com uma nota de R$100 ela enchia um carrinho. Hoje, se eu for no mercado, né, com a minha esposa, com a Malu, com R$100 já não se compra muita coisa. Eu lembro de um churrasco, era mais ou menos 95 por aí, que eu estava enchendo muito o saco do meu pai, que eu queria comprar algumas coisas na padaria. E ele pegou, só tinha R$10 na carteira e me deu R$10. E com R$10 eu lembro que eu levei a padaria quase toda. Então quase que eu pude virar acionista da padaria com apenas R$10. Hoje com R$10 já não se faz muita coisa, né? Você compra cada vez menos coisa porque o dinheiro ele foi desvalorizando. O preço das coisas foi aumentando. Então essa é a consequência de uma política inflacionária. Infelizmente a população não tem muito o que fazer, porque o governo decide isso arbitrariamente, vai lá, começa a imprimir dinheiro e o dinheiro começa a valer menos. E a gente tem exemplos extremos, inclusive. Agora no Brasil a gente está numa época mais controlada. Mas já passamos por ciclos de hiperinflação e a gente consegue ver 2 exemplos aqui com países vizinhos nossos, com fronteira com o Brasil. Um deles é a Argentina, é um exemplo já grave, mas nem tanto quanto o outro, né, que é a Venezuela, onde o índice de inflação está passando de 40% ao ano. E o outro país é a Venezuela, onde mesmo com troca de moeda, né, e na Argentina eu citei, na verdade, só o último ano, porque se pegar um histórico, está bem avançado o processo inflacionário lá. Mas na Venezuela está muito pior. Então a inflação lá passa de 7 dígitos. E isso porque o governo lá, por ser um governo totalitário, muitas vezes não passa os índices corretos. São índices calculados por pessoas olhando de fora. Pode estar até muito pior do que isso. Nesses países, quem mantém uma reserva em moeda estrangeira, mas uma outra alternativa para isso, já que a Venezuela, por exemplo, controla também essa questão do câmbio, são os bitcoins. Então quem mantém reserva em bitcoin acaba se protegendo um pouco dessa questão das políticas inflacionárias do governo. E hoje, eu falei que no Brasil a gente não está passando por isso, mas nada impede que daqui a algum tempo
isso venha a ocorrer. Então, ter um pouco de Bitcoin te protege dessa questão de governos que adotam políticas inflacionárias. Um segundo motivo é te proteger também de governos que controlam o mercado de capital. Então, dando exemplo, eu falei da Venezuela, né, que lá o dólar, por exemplo, é controlado. Então o governo ele tem um monopólio sobre essa questão da troca do dólar. Quem pode trocar, quem não pode. Na China, um chinês não pode mandar mais de 50 mil dólares por ano para fora do país. Só que os chineses, quando vão fazer isso, e estoura esse limite, fazem utilizando criptomoedas para não estarem sendo estrangulados pelo governo chinês. Então, ter criptomoedas também te protege desse tipo de regime, de controle de mercado de capitais que o governo pode vir a adotar. E um terceiro motivo que engloba esses outros dois e que o expoente maior, acho que a Venezuela, é uma proteção contra governos tirânicos, né? Que primeiro imprimem dinheiro a rodo e depreciam o valor do dinheiro a ponto do dinheiro não ser mais parâmetro, né? As pessoas só pegam dinheiro para trocar o mais rápido possível por algum bem real, então o Bitcoin vai te proteger disso e também te dá alguma liberdade na hora de transacionar, principalmente para enviar recursos para fora do país, inclusive. Então acaba sendo uma proteção contra uma junção desses governos que tanto adotam políticas inflacionárias quanto exercem um controle muito grande, não só sobre o mercado de capitais, mas às vezes até sobre toda a economia. Então acaba sendo uma proteção contra isso. O quarto motivo para você ter bitcoins também é para aquele pessoal que gosta de fazer remessas de dinheiro internacionais. Então existem alguns serviços para isso. Você pode utilizar a rede bancária padrão, né? Aquela remessa de dinheiro via SWIFT, se eu não me engano, que costuma ter umas taxas mais salgadas. Tem gente que gosta de mandar dinheiro, muita gente usa para receber de parentes que vivem no exterior, utilizam o MoneyGram, o Western Union, então são serviços também que atendem a finalidade, mas demoram vários dias e já vi taxas chegando aí a consumir quase 10% do valor da remessa, o que é uma taxa alta. Também já vi menos, mas costuma ficar entre isso, 5% e 10%. Então é bastante coisa. Hoje, se eu fosse mandar uma transferência de Bitcoin, e tanto faz se essa remessa vai ser para uma carteira de uma pessoa que está aqui próxima de mim, em São Paulo, ou para uma pessoa que está no Japão, o custo de transferência é muito baixo. Então, teria que ver agora quanto é que vai ficar, mas vai ficar por volta de 1% do valor da transferência, né? E essa transferência, como agora a rede já está mais estabilizada, diferente do que aconteceu em 2017, seria confirmada em questão de poucas horas. Então, de maneira muito superior ao que acontece quando eu vou fazer uma dessas transações via MoneyGram ou Western Union. Tá? Então acaba dando uma lavada esse tipo de serviço. E a gente entra também no quinto motivo. Por ser um sistema de pagamento com tarifas cada vez mais baixas, é uma outra alternativa que lojistas com margens apertadas podem utilizar para conseguir, primeiro, fazer sobrar um pouco mais de dinheiro, às vezes o negócio está no prejuízo e trocando o sistema de pagamento ele pode ficar no lucro. E segundo, é uma outra alternativa, um canal de competição para fazer com que as outras tecnologias, como por exemplo as maquininhas de cartão de crédito, baixem mais as tarifas. Então hoje já tem mais competição. Mas na época, por exemplo, que a Cielo era praticamente a única que detinha esse tipo de tecnologia, o cara pagava tarifa, pagava 5% do valor da venda, então era uma taxa bem alta. E essa taxa, logicamente, era repassada ao consumidor, o lojista não podia arcar com aquele custo. Para dividir sem juros para o consumidor, é o lojista que paga os juros. Então, com Bitcoin, você não tem como dividir, por exemplo, a compra, mas para compras à vista, a tarifa seria menor. Então esse cara poderia ter mais gordura para de repente dar uma promoção depois, se tornar mais competitivo. Então acaba sendo uma outra alternativa em termos de sistema de pagamento e que para quem tem margem apertada pode fazer a diferença entre o negócio dar lucro ou dar prejuízo. E evidentemente para quem não é lojista isso também é ótimo. Eu fiz até uma enquete no Instagram outro dia perguntando quem já teve ou tem bitcoins e quem já utilizou para algum tipo de transação de compra e venda de serviço ou produto. E era uma minoria das pessoas. A maior parte que tinha bitcoins foi porque comprou na corretora para vender depois e obter algum ganho de capital com isso. Mas quando você tem uma rede maior de pessoas aceitando Bitcoin como realmente uma forma de pagamento, isso favorece quem tem aquilo na carteira. Então te dá mais possibilidade além de simplesmente comprar e trocar para obter algum ganho de capital. É bom para todo mundo. E aí também chegamos no sexto motivo. Se a gente tem os dados do Bitcoin, né, de que ele tem uma produção limitada, para quem não sabe, quando lançaram o Bitcoin, quando Satoshi Nakamoto escreveu ali o paper com as instruções de como é que funcionaria, fez a primeira transação no começo ali de 2009, já foi dado o limite de produção do Bitcoin. Então só serão produzidos 21 milhões
de bitcoins. E a produção vai se tornando cada vez mais difícil através da resolução de complicados problemas matemáticos. Antigamente, no começo, qualquer computador poderia ser colocado para minerar. Hoje em dia essa mineração é muito mais complexa. O pessoal que faz é realmente profissionalizado nisso. São galpões com grande poder computacional, quase sempre localizados em países com energia barata. Então está muito mais restrito. Logo, o volume de produção dos bitcoins ele tem decaído com o passar do tempo. Já o número de pessoas adotando o Bitcoin, tanto como uma forma de pagamento quanto como um ativo para você gerar algum tipo de diversificação na carteira, ele tem aumentado. Então, se a gente tem uma taxa de produção que está freando, né, até uma hora que ela vai acabar em 21 milhões de Bitcoins, e a gente tem um volume de público que está crescendo a uma velocidade mais rápida do que a taxa de produção, a gente tem que o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Ou seja, a tendência dele é aumentar de valor ao longo do tempo. Até porque se a gente pegar desses 21 milhões, muito, né, do Bitcoin que já foi produzido até agora, está perdido por aí. Então tem o cara que botou na carteira e numa carteira cold wallet, num tipo de pendrive, e esqueceu a senha, ou morreu e não falou para ninguém como é que acessa aquele tipo de recurso. Tem pendrive que foi pro lixo, tem cara que esqueceu a senha da carteira online, tem o dono da corretora no Canadá que o cara morreu e não deixou a senha com ninguém. Então tem uma grande quantidade de bitcoins que foi perdida ao longo do tempo. A gente pode falar que não vai chegar a 21 milhões de bitcoins circulando por aí. Vai ser muito menos do que isso. E para um público que está crescendo em termos de adoção para o Bitcoin. Porque a gente sempre vai ter, né, governos inflacionários, a gente sempre vai ter, infelizmente, também governos que vão querer se meter cada vez mais no mercado, ou seja, fazendo controle do mercado de capitais, e a gente também vai ter governos tirânicos, vira e mexe aparece. Então não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. Esse tipo de coisa faz parte da história humana até agora e provavelmente vai fazer parte da história humana no futuro. Então a tendência de adoção vai crescendo e com isso a gente tem uma tendência de ganho nos preços. A gente já teve movimentos onde o Bitcoin avançou bastante de preço para logo depois cair, mas esses movimentos eles não foram o fim do Bitcoin. Na verdade, se a gente for pegar, tem até site que faz uma contagem de quantas vezes o Bitcoin ele morreu, né? Foi dado como morto, e já se passaram de 300 vezes e ele sempre renasce e volta a atingir patamares de preço até mais altos. Não há garantia de que isso vai acontecer, talvez grande parte da volatilidade do Bitcoin já tenha ficado para trás, agora que há todo um mercado estabelecido e inclusive derivativos que mexem com essa moeda, então tira um pouco da volatilidade, mas eu acho que por conta dessa tendência de uma produção limitada e de um público que está crescendo em termos de adoção da moeda, a tendência do preço é aumentar. E o último motivo, que eu acho bem interessante também, é a questão de você poder ser o seu próprio banco. Então você pode guardar uma quantia em bitcoins e isso pode variar de poucos reais até realmente verdadeiras fortunas. Isso vai depender do nível de adoção e de simpatia que cada um tem por essa tecnologia, de maneira a não precisar utilizar o sistema bancário tradicional. Porque tem muita gente que parou de confiar no sistema bancário após estudar um pouco mais sobre como foi a crise de 2008. Como é que o governo acabou inflando aquela bolha com a ajuda dos bancos e depois a bolha estourou e o que aconteceu? O governo pegou dinheiro dos contribuintes, imprimiu mais dinheiro, que acaba lesando os contribuintes num processo inflacionário para resgatar tudo aquilo. Então essa é outra característica que pode até não ser a característica principal, a maior na visão de alguns, mas para alguns essa principal característica do Bitcoin, a possibilidade de você não precisar de uma terceira parte na hora de fazer uma transação. Porque hoje, se eu for mandar um pagamento para você que está me assistindo aqui, eu vou fazer provavelmente um TED, né, se você não mexe com bitcoins ainda. Então, eu vou mandar do meu banco para o seu banco. Se for no mesmo banco, é uma transferência bancária, mas de qualquer jeito eu tenho no mínimo uma pessoa, né, no caso uma pessoa jurídica, para conferir essa transação. Para falar, não, realmente o dinheiro foi enviado, saiu da conta do Bruno para a conta do inscrito aqui no canal. Agora com Bitcoin não tem uma pessoa para confirmar. O sistema confirma porque os mineradores eles ganham uma tarifa da transação para poder fazer isso. Mas não há necessidade de uma terceira parte fixa para confirmar que a transação aconteceu. Então é eliminada a necessidade de ter um banco intermediando isso. Então por conta disso muita gente gosta bastante do Bitcoin e esse seria o 7º motivo desses 7 que eu botei para vocês. Então espero que tenham gostado do vídeo, gente, que isso tenha aumentado um pouco mais a simpatia de vocês por Bitcoin e também outras criptomoedas que podem vir a surgir, mas na minha opinião hoje o Bitcoin ainda é a principal, e mostrando por que eu acho interessante ter pelo menos um pouco
né? E se tem venezuelano e argentino me assistindo aqui, eu tenho certeza que esse pessoal concorda com o que eu estou falando. Chineses também, né? Mas eu acho mais difícil ter chinês me assistindo aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, lembre de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo, me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.